Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença. A Tua igreja, a noiva, está diante da Tua presença neste momento. Senhor, nos entregamos, Senhor, nos humilhamos, nos arrependemos diante da Tua presença nesta noite. Mais uma vez, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir, fazer coisas extraordinárias, nos responder, Senhor, falar conosco. Senhor, que não haja nenhuma barreira, Senhor, que não haja nenhum impedimento para nós ouvirmos a Tua palavra, a Tua direção, os Teus ensinamentos para as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, Senhor, para que possamos juntos, Senhor, fazer uma Maceió melhor, Senhor, fazermos um Brasil melhor, fazer um mundo melhor, Senhor, porque nós somos, Senhor, embaixadores do céu na terra. Nós somos filhos, nós somos soldados de Cristo, nós somos agentes de milagres, nós somos bênção, nós somos canal, Senhor, do céu para a terra. Que saiamos daqui diferentes, Senhor, que saiamos daqui fortalecidos, que saiamos daqui diferentes, que saiamos daqui hoje, Senhor, sendo luz, que possamos sair daqui hoje sendo sal para esta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Muito fraco, mas muito. Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou falando de uma paz que excede a todo entendimento. Não é qualquer paz, é muita paz, é muita graça. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3 e versículo 6. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus por mais essa oportunidade de eu ser um instrumento, um canal de bênção para as nossas vidas. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou ao meu coração. Confesso que eu já estava um pouco agoniado para me pregar, mas é bom a gente também sentar para aprender, como temos aprendido, né, nesses dias de conferência. Foi extraordinário o que Deus fez, muitas coisas nós recebemos da parte de Deus, e eu estou animado, muito animado, fortalecido. Glória a Deus. Parece que a igreja não acreditou, mas vamos em frente. Ela vai acreditar, até o final vai acreditar. Vamos lá? Êxodo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos ler mais uma vez? Deus disse: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amém? Antes de se assentar, vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ó, que bom que você veio hoje. Você pode tomar assento. Antes de eu iniciar essa palavra aqui, o tema dessa mensagem é assim, ó: fazendo parte de algo maior. Está ali o tema: fazendo parte de algo maior. Quem aqui faz parte de algo
grandioso. Quem aqui faz parte? Quem tem essa certeza, essa convicção? Eu faço parte de algo grandioso. Eu gosto muito de dizer, queridos, isso eu falo para bastante pessoas. Eu faço parte de um povo feliz. Eu faço parte de um povo feliz. É uma convicção, é uma certeza que eu tenho no meu coração, e eu gosto muito de dizer isso. Eu faço parte de um povo feliz. E aqui tem um desafio para nós, e eu sei que isso é um desafio, até porque não foi muitos que levantaram a mão, de alguém dizer assim, ó, eu faço parte de algo maior, de algo grandioso. É esse tema que eu quero falar. Porém, antes de eu iniciar a palavra, eu quero mostrar algo para você, porque algumas pessoas já entenderam isso. E eu quero mostrar algo aqui para você, tá bom? Vamos assistir esse vídeo aí. Numa missão maravilhosa. Há algum tempo atrás, um pastor desta igreja nos chamou pedindo ajuda, pedindo socorro, e nós viemos acompanhando ele, trabalhando, conversando, orando, e Deus nos trouxe paz e nos deu essa oportunidade de hoje nós estarmos aqui nessa cidade, uma cidade de 60 mil habitantes, e nós estamos aqui hoje para firmar esse compromisso, né, da nossa palavra. Domingo próximo agora teremos um culto onde estaremos oficializando a nossa igreja, então aqui em Marechal Deodoro, em Alagoas. Há poucos instantes recebemos aqui o presidente do Conselho Tutelar, a qual esteve aqui, e eu gosto muito disso, quando Deus une propósitos. Eles vieram trazendo uma demanda aqui já do município para a igreja, e a igreja já fez uma parceria com o Conselho Tutelar, a qual nós vamos estar dando cursos, aperfeiçoamento, usando a igreja também para abençoar essas pessoas. Uma forma de evangelismo é alcançar essas pessoas aqui para que elas conheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe. Estamos na cidade de Arapiraca, no sertão nordestino, uma cidade de aproximadamente 260 mil habitantes, e já iniciamos aqui um trabalho da nossa igreja, Maná Church. Está chegando aqui, a nuvem está movendo para esse lugar, e nós cremos que Deus irá fazer grandes coisas. Já há algum tempo estamos fazendo culto na casa dessa família, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Hoje passamos uma parte do dia aqui, vendo casas pastoral, lugar para nós estabelecer a nossa igreja, e contamos com a sua oração. Vamos ganhar Arapiraca também para Jesus aqui em Alagoas. Que Deus abençoe. Eu faço parte de algo maior. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que fazem parte, junto comigo, dessa grande missão. Se você não faz parte, até o final dessa mensagem aqui, você vai fazer parte. Porque nós somos filhos de um grande Deus. Deus que faz coisas extraordinárias. Eu costumo dizer, queridos, que muitas das coisas que a igreja ainda está fazendo, nós somos uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito ativa, e tem coisas que não dá tempo nem de a gente transmitir para a igreja. Por exemplo, final de semana eu falei aqui, em um dos cultos eu falei sobre um desafio que nós temos ainda, um desafio da nossa construção da nossa igreja em Dois Riachos. Hoje, por causa de tudo que foi feito, tudo que aconteceu aqui final de semana, hoje eu assinei o contrato, dando o sinal verde para que continuasse a segunda etapa da igreja, porque a primeira já foi.
toda a parte do fundamento, como foi divulgado aqui na igreja, né? Foi terminado esta semana. E agora, segunda-feira, começamos então a erguer colunas e paredes da igreja. Glória a Deus. Queridos, a palavra que nós lemos aqui, Moisés, sabemos a história que ele foi chamado por Deus através de uma sarça ardente. E quando Deus ele apareceu a Moisés no meio dessa sarça, ele fez questão de se apresentar como Deus dos seus antepassados. Vocês prestaram atenção nisso, vocês perceberam isso, que ele disse: olha, eu sou o Deus do seu pai, eu também sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso mostrou a Moisés que o mesmo Deus que havia chamado Abraão, Isaac e Jacó para cumprirem os seus propósitos, estava ali diante dele, estava na frente dele. Aquele homem que fez tantas coisas lá no passado, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, era esse Deus que estava diante dele. Fica evidente que Deus não estava apenas tentando mostrar que ele era o Deus que agiu no passado. Não era só isso que ele estava querendo dizer, mas que é um Deus de continuidade e que seus propósitos são maiores do que bênçãos pontuais que ele possa nos conceder. O que Deus estava querendo mostrar, a verdade que Deus estava ali dizendo, é que Ele quer nos incluir em seus planos e em seus propósitos. O que Deus fez com Isaac, com Abraão, com Jacó, com Moisés, Ele também deseja fazer comigo e com você. E os propósitos de Deus não são só terrenos, não são momentâneos, não é só para um momento, só para um tempo. Não, os propósitos de Deus, eles são eternos. Ele deve encher o nosso coração de alegria, nos influenciar a maneira de como nós investimos nosso tempo, os nossos recursos, assim como a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, que permitimos influenciar as nossas vidas. Isso tudo faz parte. Deus não quer apenas nos abençoar com coisas passageiras, coisas momentâneas. Isso acontece. Tudo que Ele faz em nossa vida, tudo que Deus faz em nossa vida tem um propósito eterno. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito eterno. Compreender isso nos ajuda a perceber que muitas das iniciativas que tivermos continuarão a se desenvolver, continuarão se aperfeiçoando e abençoando pessoas, até mesmo depois de não estarmos mais aqui nesse mundo. Você já pensou nisso? Que Deus tem algo para realizar na nossa vida, Ele inicia em nós, através de nós, e isso se perpetua, mesmo nós morrendo, isso vai continuar existindo. Alguns meses atrás, nós recebemos na nossa igreja em Manchester uma representação de uma organização. E eles foram lá nos conhecer, e nós não sabíamos do que se tratava. Atendemos esse grupo de pessoas, e eles disseram: pastor, nós ouvimos falar da sua igreja na cidade de Birmingham, segunda maior cidade da Inglaterra. Manchester é a terceira cidade, a primeira é Londres. Nós estávamos na cidade de Birmingham e nós ouvimos falar da igreja, e por isso nós estamos aqui para conhecer vocês. E nós estávamos conversando, e depois da nossa conversa ele disse: olha, nós gostaríamos muito que vocês pudessem nos visitar no nosso escritório aqui na Inglaterra, porque nós precisamos de uma parceria, nós precisamos estar juntos. Essa organização, nada mais, nada menos, a organização do Billy Graham.
Nós então marcamos um dia e nós fomos na cidade onde tem um escritório, uma estrutura fenomenal. E quando nós estávamos ali, eu fiquei assim um pouco curioso, né? Por que será que eles estão aqui? O que eles estão fazendo? Qual a intenção, a motivação disso? E ele explicou para a gente: olha, Billy Graham, quando estava vivo, ele recebeu uma palavra de Deus, que a Inglaterra voltaria a ser de Jesus. E quando ainda estava vivo, ele estabeleceu um escritório na Inglaterra, para que já começasse a providenciar estratégias para o evangelismo. E é por isso que nós estamos aqui. E nós precisamos de representações para nos ajudar nesta missão. Então nós estamos escolhendo a igreja de vocês para cuidar dos brasileiros, as pessoas de língua portuguesa a qual nós vamos alcançar. Então nós queremos convidar vocês agora já para participar do primeiro. Nós estávamos no ano passado, né? Nós vamos ter o nosso primeiro evento aqui na Inglaterra, que vai ser no estádio do Wembley, em Londres, em 2025, em junho, se não me falha a memória. E já nós gostaríamos então que a igreja estivesse junto conosco neste evento. E nós já prometemos e assumimos um compromisso que em 2026 nós vamos fazer essa campanha evangelística na cidade de Manchester. E é claro, né, irmão, vocês conhecem o pastor de vocês, né? É rápido, o negócio é muito rápido. E eu disse: olha, eu quero dizer para vocês que nós temos uma igreja em Maceió, e o nosso sonho é fazer um evento lá no estádio do Pelé. Então, prepare aí as coisas aí, que nós estamos juntos e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Está vendo como Deus faz as coisas? Você consegue perceber que a sua vida faz parte dos propósitos eternos de Deus? Você já imaginou que Deus já sabe? Por exemplo, essa semana nasceu já 2 crianças aqui da igreja, né? Parabéns aos papais que estão em casa lá, mimando, né? Dando carinho aos seus filhos, né? Dos nossos irmãos, o do Madison e do Lisanel, né? Já estão com essas crianças, essas bênçãos, essas heranças da parte de Deus. Mas você já imaginou que Deus já sabia disso? Você já imaginou que Deus já sabe das crianças ainda que serão geradas? Deus já sabe todas as crianças que vão nascer amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Deus já sabe, porque é plano de Deus. Nada sai do controle de Deus. Nem o nosso nascimento saiu. Nós não nascemos por acaso, nós nascemos porque Deus tem um propósito. Você consegue entender isso? Isso é uma parte da mensagem. Isso é um lado da mensagem. A mensagem hoje tem 2 partes. Essa é a primeira parte que eu quero que você entenda. Que para você viver os eternos propósitos de Deus, primeiro de tudo você precisa crer que Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim, ó: aquele que os chama é fiel e fará isso. O Deus que te chamou, o Deus que te criou, o Deus que te deu a vida, Ele é fiel e Ele vai fazer. Pensar que somos parte de algo maior, dos propósitos eternos de Deus, não é algo que nos deve trazer ou causar ansiedade ou insegurança, pois Ele nunca nos chamou a fazer algo sem fielmente manter a sua palavra e nos capacitar para realizar o que Ele pediu. Se Ele pediu, Ele vai te ajudar. Se Ele pediu, Ele vai te proteger. Se Ele pediu, Ele vai prover. Se Ele pediu, Ele vai abrir porta. Se Ele pediu, Ele vai estar na frente. Se Ele pediu, não precisa temer. Pode ser que você tenha recebido um direcionamento específico do Senhor,
acerca do seu ministério, da família, profissão. Certamente essa missão irá abençoar e transformar pessoas. Não é só individual, é no coletivo, é no plural. No entanto, não se esqueça de que é Ele quem continuará a guiar você. É Ele que vai revestir você de habilidade, de autoridade, e ainda que as dificuldades e desafios apareçam, o caráter fiel de Deus não vai mudar. Não muda. Pode tudo mudar, as circunstâncias mudam, o clima muda, a política muda, a economia muda, os governos mudam, os reinos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Dê tempo para Deus revelar a sua fidelidade em sua vida. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado. Dê tempo para Deus. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. Ele sabe de tudo. Um dia, você olhará para tudo que Ele realizou e você vai louvar pela sua fidelidade completa e constante na sua vida. Em algumas reuniões que nós tivemos aqui, eu tive que contar para algumas pessoas como tudo começou. Quando nós viemos pela primeira vez aqui abrir a nossa igreja aqui em Maceió, a nossa primeira igreja, quando tudo começou, meu Deus, eu olho para trás assim, cara, é só Deus, é só Deus, é só Deus. É só Deus para fazer tudo isso que Ele fez até o dia de hoje, e continua fazendo, e vai fazer mais ainda. É só Deus, irmão. Por isso eu tenho certeza que eu estou fazendo parte de algo maior, é algo eterno, é um propósito divino. Lembre-se de quem em Cristo você tem esperança. Lembre-se disso, que é em Cristo que você tem esperança. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque infelizmente tem, irmãos. No culto de ceia a gente sempre lê isso, né? Aqueles que estão dormindo, os que estão doentes, os que estão mortos. Tem, mas aqui a palavra de Deus diz: olha, não sejam ignorantes no sentido real da palavra, sejam inteligentes. Não olhe para isso, não olhe para isso. A sua esperança tem que estar em Jesus Cristo. Não fique triste por causa disso. Tem uma música que eu cantava quando era criança, né? Se meu pai não vai, não me impeça a mim. Se a minha mãe não vai, não me impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Sabe? Porque isso é individual, é uma escolha individual. Eu decidi. É individual isso. Não adianta olhar, mas fulano não faz, não interessa. Mas fulano está descansando, fulano está dormindo, não interessa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho essa convicção, eu estou fazendo parte de algo maior. Viver a vida sobre a perspectiva da eternidade é algo que precisa nos tornar perseverante e esperançosos. O maior problema da nossa sociedade hoje é que ela não tem esperança. Ela não tem esperança. As pessoas estão vivendo assim, não sabem o que estão fazendo, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Esse é o problema. Porque Deus, Ele já deixou tudo determinado, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Ao receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos agraciados com o seu perdão e com a vida eterna. Se entregamos a vida para Jesus, nós não temos o que temer, irmão.
Se a nossa vida foi entregue para Jesus, nós não precisamos nos preocupar com mais nada, porque nós já temos a vida eterna garantida. Já somos vitoriosos, só por causa disso. Só por causa disso, você pode sair daqui dizendo, se você entregou a sua vida para Jesus, você pode bater no peito assim, ó, eu já sou vitorioso, eu faço parte de um povo feliz, eu já sei para onde eu estou indo, eu tenho um Pai, eu sei que o céu é o meu lugar, o céu é o limite para a minha vida. Jesus, ele venceu a morte, e isso mudou para sempre a maneira como nós devemos viver aqui na terra. É claro, ainda experimentamos a tristeza, a saudade, quando perdemos alguém que amamos, mas temos a certeza de que em Cristo a eternidade com Ele está garantida após a nossa morte. Nós temos a vida eterna. Nada, Romanos 8, 38 e 39 diz assim: nada, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Eu estava contando para algumas pessoas, o meu filho Gabriel, ele vivendo lá na Inglaterra, ele pega Uber, e quando ele pega os motoristas de outras religiões, ou quando ele encontra alguma pessoa de outra religião, ele pergunta, né, qual é o teu Deus, em quem tu crê, a pessoa diz tal. Aí ele diz assim, eu creio em Jesus Cristo, e o meu, ele morreu, ressuscitou, está vivo, onde está o seu? O nosso Deus é o único Deus que ressuscitou, é o único Deus que venceu a morte. Por isso, querido, nós já somos vitoriosos. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Aplicando essa verdade em nossos dias, certamente manteremos nossos olhos e corações cheios de esperança e conforto. Por isso é difícil de acreditar alguém que anda cabisbaixo, alguém que anda triste, alguém que anda angustiado, dizer que essa pessoa, ela é cristã, que ela entregou a sua vida para Jesus, porque não fecha isso. Como que você tem lidado com os desafios e os seus problemas diários? Como? É como alguém que confia nessa palavra? Você tem conseguido preservar ou perseverar com esperança? Nós temos que, como cristãos, como nós somos, nós temos que responder à grande comissão. E todos nós sabemos, isso é quase um versículo, um texto áureo da Bíblia Sagrada, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pergunta: você tem feito isso? Porque se nós acreditamos, irmãos, nós fazemos. Quando nós temos a convicção, a certeza de alguma coisa, nós pregamos, nós testemunhamos, nós compartilhamos. Mas quando uma coisa não faz muito sentido para nós, nós ignoramos. Sabe, quando alguém está doente e nós de fato não acreditamos que Deus pode curar, a gente diz para a pessoa que está doente: toma um remedinho, vai no médico. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas existe uma prioridade. Olha, eu já fui curado, eu conheço um Deus que cura, eu conheço o médico dos médicos, posso orar por você? Quando vimos alguém triste,
nós dizemos assim: tu já procurou um psicólogo? Um terapeuta? Não estou dizendo que isso é errado, mas se eu faço de fato parte de um povo feliz, por que eu não dizer: tu não queres experimentar um pouquinho do que eu estou experimentando, do que eu estou sentindo? Eu posso orar por você. Sabe, eu tomei uma decisão na minha vida de entregar a minha vida para Jesus. Não queres ter um gostinho disso, experimentar? Dá uma chance para Jesus. Se nós estamos de fato no caminho certo, estamos andando em qualquer lugar, na escola, na rua, no ônibus, estamos vendo pessoas caminhando para o inferno, mas parece que nós não temos a certeza para onde nós estamos indo, e aí eu não vou nem dar a orientação, porque eu também não tenho certeza para onde eu estou indo. Porque se de fato nós tivermos certeza: ei, essa rua aí não tem saída, volta, essa rua aí vai dar problema, essa rua aí é muito perigosa, vem aqui comigo, deixa eu te ajudar, eu posso te levar para um caminho de felicidade, um caminho de paz, eu tenho uma direção melhor para a tua vida, não vai por aí não, isso vai dar errado. Deus, Ele nos criou de forma única, cada um de nós possui habilidades e dons, e somos inseridos em diferentes lugares da sociedade e no mundo. Eu gosto muito disso. Ninguém aqui mora no mesmo bairro. Para quem não sabe, lá na Europa, em alguns lugares, né, no mundo, os judeus às vezes têm o bairro dos judeus, eles moram tudo junto, mas os cristãos não. Eu vejo às vezes lá na igreja, um mora para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, e eu acho isso tão lindo, porque é Deus que faz isso, é porque Deus quer trazer luz para a cidade, Ele coloca um para cada lado. Sabe, quando as pessoas trabalham, não, eu faço tal coisa, eu limpo casa, eu trabalho numa biblioteca, eu trabalho numa escola, eu trabalho na oficina mecânica, eu trabalho na padaria, eu estudo, eu faço aquilo, ou seja, estratégia divina, cada um num lugar diferente, para ser o sal da terra, para ser o equilíbrio da nossa sociedade. Todos os cristãos possuem o mesmo chamado: fazer discípulos. Ao responder a essa comissão que nos foi dada por Jesus, estaremos investindo no bem mais precioso para Ele. Qual é o bem mais precioso para Jesus? As pessoas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se em 2024 você não ganhou uma alma para Jesus, não venha para o altar pedir dinheiro. Se em 2024 você não ganhou uma alma para Jesus, não venha para o altar pedir dinheiro. Deus não dá dinheiro para ninguém, Deus patrocina projetos. Se você não conseguiu fazer isso no ano passado, faz uma experiência com Deus. Faz de tudo para você ganhar uma alma para Jesus nesse ano, para você ver como que vai ser o teu ano de 2026. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Esse é o bem mais precioso para Deus, é uma alma. É uma alma. Você já imaginou? Nós devemos estar aqui hoje em torno de 300 pessoas. Você já imaginou se todos nós decidíssemos sairmos daqui hoje como verdadeiros cristãos, e nós decidíssemos ganhar uma alma para Jesus nesse ano? Você já pensou no ano? Vamos dizer no ano. Não seria maravilhoso isso? Iríamos mudar a história de Maceió. E se nós ganhássemos uma por semestre, como que seria? E se nós ganhássemos uma por mês, como é que seria? Seríamos a cidade do avivamento. Sabe, queridos, andar na rua dizendo assim, em vez de dizer bom dia, boa tarde, né? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã, ô bênção, ô...
Você já pensou, queridos, se nós conseguíssemos ganhar as pessoas para Jesus, daqui a pouco nós não teríamos mais presídios, nós não teríamos mais prostíbulos, nós não teríamos mais bares, casas noturnas, nós não teríamos isso, porque as pessoas estariam na igreja louvando, adorando a Deus, as pessoas estariam com as suas famílias. O plano de Deus, ele é eterno. Ele fez tudo belo e no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Está tudo desenhado. Essa é a primeira parte da mensagem. Você precisa entender que você faz parte de algo maior. Primeira parte da mensagem. A segunda, preste atenção nesta história. Em abril de 1871, Henry Stanley, ele sai com uma expedição para resgatar o missionário David Livingstone. Esse missionário, ele ganhou a África para Jesus. Ele deixou a sua profissão, deixou tudo, e ele foi sozinho, como missionário, pregar nas selvas da África para as tribos. Acontece que depois dele ter saído, não se tinha já há muito tempo notícias desse missionário, e muitas pessoas já tinham considerado ele como morto, porque naquela época era muito perigoso e muito difícil o acesso nas selvas. Essa expedição entrou selva adentro, procurando esse missionário. Enfrentaram perigos, muitas tribos selvagens, os animais perigosos, dificuldades. Parte destes homens, desta expedição, eles adoeceram. Muitos morreram, outros voltaram, não conseguiram ir avante com essa missão. Ficaram doentes, houve fome. As tribos canibais estavam ameaçando aqueles homens que estavam passando por estas selvas. Uma tribo muito poderosa e hostil cercaram aqueles homens e não deixaram mais eles prosseguir. E junto deles tinha um jovem intérprete que estava negociando com o chefe daquela tribo. E o chefe da tribo então colocou uma condição para que eles pudessem continuar a sua missão. Ele disse: olha, o Senhor vai ter que cortar uma forte aliança com estes homens. Stanley ficou apavorado, ele não sabia o que significa isso, cortar aliança, o que esse homem quer. O intérprete então foi lá buscar as informações e trouxe para ele: olha, é o seguinte, nós temos que escolher um homem da nossa equipe, eles vão escolher um homem da tribo deles, e diante de todos nós vamos ter que, esses homens vão cortar os seus pulsos, e eles vão ter que derramar sangue numa taça de vinho. Depois disso, essa taça vai ser misturada, eles terão que tomar. É um pacto de sangue que eles terão que fazer. Algo repugnante, mas a situação era tão desesperadora que eles se submeteram a isso. Stanley então escolhe um homem, o chefe da tribo escolhe outro, eles fazem aquele ato. Logo em seguida, o chefe da tribo, deles tomarem o vinho, o chefe da tribo então começa a gritar palavras de bênçãos para aqueles homens da expedição. Muitas bênçãos, sorte e muitas coisas boas dizendo para eles, mas de repente ele começa a mudar. Ele começa a dizer coisas desagradáveis, maldições, palavras terríveis. Stanley fica desesperado e corre para o intérprete de novo: o que está acontecendo? Até agora ele estava falando coisa boa, agora ele está falando coisa ruim. O intérprete então explica para ele: olha,
Primeiro, ele pronunciou tudo de bom que vai acontecer se nós mantermos a aliança. É tudo isso de bom que ele vai continuar fazendo. Mas depois ele começou a falar coisas, maldições, caso alguém de nós vier a quebrar essa aliança. Então nós seremos amaldiçoados. De repente, o chefe da tribo, depois de declarar tudo isso, ele chama todo mundo e ele grita para todos: a partir de agora nós somos irmãos de sangue. A partir de agora nós somos irmãos de sangue. Vocês estão abençoados, vocês podem fazer todo tipo de negócio. Vocês são livres, vocês podem ficar conosco, vocês podem ir avante, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Está liberado todo tipo de negócio entre nós, porque a partir de agora nós somos irmãos de sangue. Mas tinha outro grande detalhe nesta aliança. Existia outra situação que eles precisavam fazer para que fosse de fato concretizada aquela aliança. Eles tinham que trocar algo de muito valor, simbolizando que tudo que a pessoa tinha estava à disposição da outra. Tudo que é meu é teu. Nós estamos no mesmo propósito, nós estamos no mesmo objetivo. Nós vamos firmar essa aliança, e eles precisavam presentear um ao outro. Acontece que Stanley tinha uma úlcera gástrica, e naquela região não tinha comida. O único alimento que podia ingerir era leite de cabra. E onde quer que ele fosse, ele levava junto com ele uma cabra em sua companhia. Era o que possuía de maior valor. O chefe, então, percebendo que aquilo era o que tinha mais importância para ele, o chefe da tribo disse: eu quero a cabra. Stanley deu a cabra para o chefe. O chefe, por sua vez, lhe entregou uma lança comprida, reforçada com cobre em todo o seu comprimento. Stanley olhou para aquela lança: o que eu vou fazer com isso? O que isso vai resolver o meu problema? O que eu vou fazer com isso? Mas sabendo que eles, devido ao pacto, eles estavam livres, eles prosseguiram para buscar o missionário. Não demorou muito, Stanley descobriu algo maravilhoso. A lança que ele ganhara era conhecida por toda a África. Pertencia à tribo mais poderosa. Por onde ele passava, as outras tribos reverenciavam a lança que estava na mão dele. Tudo que ele pedia, eles providenciavam, porque ele estava com a lança que ele tinha ganho de um chefe poderoso, de uma tribo poderosa. E tudo que ele precisava, ele pedia para as pessoas, e as pessoas providenciavam para ele. Foi quando de repente Stanley pensou: meu Deus, a minha cabra. Se eu pedir uma cabra, eles vão me providenciar uma cabra. Eu preciso de uma cabra. Ele não demorou muito. Ele chegou numa tribo e, por causa da lança, ele disse: olha, eu preciso de leite de cabra. Quando ele menos espera, ele compreendeu o poder da aliança, porque as pessoas vieram e trouxeram um rebanho de cabra para o Stanley. Por onde ele passava, por causa daquela lança, ele tinha acesso livre. Depois de 8 meses de busca desse missionário David Livingstone, ele foi encontrado debilitado, mas com vida. Stanley socorreu seu companheiro na companhia de 200 homens e mais de 6 toneladas de provisão por causa da aliança que ele tinha feito. Essa é a segunda parte da mensagem. Uma é eu saber quem eu sou em Cristo Jesus. Segunda, com quem eu estou aliançado.
Com quem eu estou aliançado? Quem eu estou seguindo? Quem é a minha referência? Eu não posso andar sozinho. Nós não podemos andar sozinhos. Deus não nos fez para andar sozinhos. Pense nos ingredientes de um bolo, falar com as mulheres agora. Farinha, açúcar, leite, ovos, fermento. O que vai acontecer se nós pegarmos esses ingredientes, esses elementos, colocar tudo dentro de uma forma e colocar lá dentro do forno? O que vai acontecer? Absolutamente nada. Não vai acontecer nada. Porque eles estão na forma e não deixaram de ser o que eles são. Agora, se você pegar esses ingredientes e lançar em uma bacia, mexer até a massa tomar uma forma homogênea, amassar tudo, espremer tudo, deixar tudo muito bem misturado, nós teremos um resultado diferente. Note, os mesmos componentes darão resultados diferentes. Nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. João 17, 22 a 23 diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Uma última história, eu encerro esta mensagem. Um estudante de psiquiatria, ele foi visitar um hospício acompanhado do seu médico professor. Era um hospício muito grande, os pacientes eram distribuídos de acordo com a gravidade mental de cada um deles. De repente o estudante começou a ficar muito preocupado. Eles estavam no meio de todas aquelas pessoas com distúrbios mentais. E ele ficou preocupado. Meu Deus, se acontece alguma coisa aqui agora, só está nós dois aqui. E ele então pergunta ao médico: olha, o senhor já pensou se eles se unissem contra nós? Somos apenas dois contra todos eles. O médico prontamente respondeu: fique em paz, rapaz. Os loucos nunca se unem. Muito embora, queridos, cristãos da nossa igreja, que estão nos assistindo, de todas as nossas igrejas, cristãos de todas as igrejas, não estejamos dentro de um hospício, mas esta realidade continua acontecendo nos dias de hoje. Loucos nunca se unem, seja na empresa, seja no lazer, seja na família, seja na igreja. Uma pessoa que não consegue ter relacionamento duradouro, provavelmente ela precisa de tratamento para ter uma saúde completa. Nós temos psicólogos aqui na igreja, e nós sabemos, uma das primeiras perguntas numa consulta: você gosta de ficar só? Você está só? Seus relacionamentos são duradouros? Cuidado, a tendência é justificar, colocar a culpa nos outros. Por causa daquilo, por causa disso, é por isso que eu faço isso. Somos muito bons em desculpas. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a igreja é uma bênção para esse tipo de tratamento. A igreja fere, mas é a igreja que cura. Jesus disse: todas as vezes que se reúnem em memória de mim, comunhão, mesa.
Somos desafiados a manter relacionamentos com pessoas de diversas idades, costumes diferentes. Isso nos torna cada vez mais sãos. Salmos 78 e 40 diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Queridos, o homem é um ser social. Comunhão, viver junto está em nossa constituição. E quem luta contra isso provoca o próprio Deus. Provérbios 18 e 1, o Ministério de Louvor pode subir. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez.